Olá, boa noite. Eu me chamo Luiz Fernando, e o que vou contar hoje aconteceu comigo em abril de 2018, durante uma viagem a trabalho no interior de Minas Gerais. Na época, eu trabalhava com logística e fazia muitas entregas em cidades históricas do estado. Nesse mês, recebi a missão de levar algumas peças grandes de maquinário para uma obra perto de Ouro Preto. Seriam 2 dias de viagem, e como o caminhão estava carregado, decidi sair bem cedo de Belo Horizonte e aproveitar a luz do dia na estrada. O problema foi que uma forte chuva me atrasou tanto que, quando percebi, já estava escurecendo e eu ainda estava subindo a serra. Quem já passou por aquela região sabe como é o clima, abafado durante o dia e com neblina pesada à noite. E foi exatamente o que aconteceu naquela noite. Depois das 7, a neblina cobriu tudo. A estrada ficou silenciosa e úmida, e tudo o que eu ouvia era o barulho dos pneus no asfalto molhado e, de vez em quando, um sapo pulando do acostamento. Eu sempre fui um homem cético. Nunca dei atenção para essas histórias de assombração, lobisomem ou qualquer coisa assim. Mas naquela noite, naquela estrada, alguma coisa me fez mudar de ideia. Era quase 8 da noite quando parei o caminhão no acostamento. Eu precisava urinar e esticar as pernas. Ali onde parei, não havia casas nem postes, apenas mato dos 2 lados e uma cerca de arame farpado do lado direito. Deixei o farol aceso, abri a porta e senti aquele ar frio batendo no rosto. A neblina estava densa, mas dava para ver uns 3 metros à frente. Fiquei de costas para o caminhão e comecei a urinar olhando para a vegetação. Foi nesse momento que ouvi algo como galhos sendo quebrados, não muito longe de onde eu estava. Achei que fosse um animal, talvez um tamanduá ou um porco do mato. Mas quando levantei os olhos, vi algo que me gelou até os ossos. Do outro lado da cerca, parado entre os arbustos, tinha uma silhueta alta, muito mais alta do que um homem comum. Não dava para ver claramente, mas os olhos brilhavam em meio à escuridão, como 2 pontos dourados fixos em mim. Fiquei paralisado por alguns segundos. O barulho dos arbustos cessou. A coisa apenas ficou ali, parada, olhando. Meu corpo reagiu sozinho. Subi no caminhão num pulo, bati a porta e tranquei. O motor ainda estava ligado, então engatei a primeira e acelerei. Mas, por algum motivo, olhei pelo retrovisor. Aquela coisa estava atravessando a estrada atrás de mim. Não correu, não andou devagar, ela se movimentava como se estivesse acostumada com a escuridão. Era grande, peluda, com o dorso curvado e braços que iam quase até os joelhos. O que me impressionou é que, mesmo com aquele tamanho todo, os passos não faziam barulho, nem quebravam galhos. Como se flutuasse pelo chão. Continuei dirigindo, sem piscar, sentindo um arrepio constante subir pela espinha. A estrada continuava deserta. Nenhum carro vinha, nenhum sinal de gente. Só o som abafado do motor e a sensação de que alguma coisa me observava. Comecei a questionar se tinha visto mesmo aquilo, ou se era só cansaço. Foi aí que ouvi o primeiro uivo. Não era de cachorro, nem de lobo, aliás, nem tem lobo naquela região. Era algo grave, prolongado, que ecoava pelas árvores. Soava como uma mistura de dor e raiva. O som veio da lateral esquerda, como se estivesse acompanhando o caminhão pela mata. E não parou. O uivo se repetiu 2, 3 vezes. Cada vez mais perto. Nessa hora, eu comecei a suar frio, mesmo com o ar gelado dentro do caminhão. Peguei o celular, mas estava sem sinal. Só conseguia apertar o volante e continuar subindo a serra, rezando para chegar logo na área urbana. Mas eu ainda tinha um bom trecho pela frente. A estrada de Ouro Preto àquela altura parecia não ter fim. As curvas da serra se tornavam cada vez mais fechadas, e a visibilidade não passava de 2 ou 3 metros à frente. Mesmo com o farol alto ligado, a neblina parecia um manto espesso e cinzento, como se a noite quisesse me engolir. O uivo cessou por uns minutos, mas a sensação de estar sendo seguido permaneceu. Meus olhos não desgrudavam dos espelhos, e toda vez que via algo se mover, mesmo que fosse só sombra, meu coração dava um salto. Quando cheguei num trecho mais aberto da estrada, avistei uma pequena entrada de terra, com uma placa quase caída, escrita em madeira velha, Fazenda do Silvério, entrada proibida. Já tinha ouvido falar desse lugar numa conversa antiga de posto de gasolina. Diziam que ali aconteciam coisas estranhas, que animais sumiam e que ninguém mais morava naquelas terras desde o final dos anos 90. Ignorei o lugar e segui em frente. Mas cerca de 500 metros depois, uma árvore caída bloqueava completamente a estrada. Grande demais para eu mover sozinho, e não dava para dar ré por causa da curva acentuada. Sem sinal no celular, sem rádio que pegasse.
Tentei usar o farol do caminhão para procurar outro caminho e vi que, ao lado da estrada, havia uma trilha estreita que seguia beirando a cerca da fazenda. Não era o ideal, mas talvez desse a volta e reencontrasse a estrada mais à frente. Respirei fundo, peguei a lanterna e desci do caminhão. Não queria ficar preso ali, e meu instinto dizia que ficar parado seria ainda pior. A trilha estava escorregadia por causa da chuva recente, e o mato alto batia nas pernas. O cheiro de terra molhada e folhas podres dominava o ar. O silêncio era pesado. Nem grilo, nem pássaro, nem sapo. Andei por uns 10 minutos, guiado só pela lanterna e pela esperança de que aquela trilha me levasse a algum ponto útil. Foi então que percebi pegadas no barro. Mas não eram pegadas humanas. Tampouco de cachorro ou de boi. Eram marcas grandes, com 4 dedos e garras. Algumas tão fundas que a terra parecia rasgada. Me abaixei para ver melhor. Estavam frescas. Muito frescas. O tipo de marca que só pode ter sido feita minutos antes. Naquele momento, uma rajada de vento forte passou entre as árvores, fazendo as folhas estalarem. Um cheiro estranho veio junto. Algo entre carne crua e animal molhado. E então ouvi o estalo, seco, próximo. Um galho quebrado, à minha esquerda. Iluminei com a lanterna, e foi quando vi, entre 2 troncos finos, um par de olhos amarelados me observando. Dessa vez, a coisa não fugiu. Ela deu um passo à frente e a luz revelou parte do seu rosto. Era coberto por pelos escuros, desgrenhados, e a pele que aparecia ao redor dos olhos e do focinho era enrugada como couro queimado. Tinha presas que passavam da linha do maxilar, e os ombros largos pareciam se mexer ritmadamente, como se estivesse ofegante ou tentando controlar a raiva. A criatura rosnou. Um som baixo, gutural, como se estivesse roendo o próprio fôlego. Eu não corri, não consegui. Minhas pernas pareciam coladas ao chão. Tudo o que consegui fazer foi soltar um grito abafado e começar a recuar, passo por passo. Foi aí que a coisa avançou. Não foi como num filme, não foi rápido como um raio. Foi firme. Ela queria que eu visse. Que eu soubesse que ela era real. Tropecei num buraco, caí de costas e a lanterna escorregou da minha mão. Fiquei ali, caído, sem conseguir me levantar. A criatura se aproximou mais 2 passos, e naquele instante eu achei que ia morrer. Mas algo interrompeu o momento, o som de um sino vindo de longe. Um sino metálico, como aqueles usados em porteiras de fazenda. A criatura parou, virou a cabeça como se escutasse melhor, e então, recuou. Desapareceu no meio do mato. Fiquei alguns minutos ali, respirando fundo, tremendo. Depois, juntei forças e corri de volta pela trilha, sem olhar para trás. Ao chegar no caminhão, tranquei tudo, liguei o motor e fiquei ali dentro até o sol começar a clarear o céu. Na manhã seguinte, um grupo de trabalhadores da estrada passou por ali e conseguiu remover a árvore. Quando perguntei sobre a fazenda do Silvério, um deles respondeu, com o rosto sério: "Ainda tá por aí tentando entender o que tem naquele mato? Tem coisa que é melhor deixar quieta, moço." Depois daquele encontro estranho, não consegui mais dirigir por uns bons minutos. Fiquei ali, dentro do caminhão, com a porta travada e as mãos ainda tremendo no volante, esperando o dia clarear. Quando a luz do sol começou a atravessar os galhos das árvores, finalmente senti coragem de ligar o motor e seguir viagem. Não contei para ninguém o que vi. Não de imediato. Só fui falar alguma coisa para minha esposa dias depois, e mesmo assim, sem entrar em detalhes. Ela disse que devia ter sido algum animal, talvez um cachorro do mato, um bugio grande, ou só minha cabeça pregando peça por causa do cansaço. Mas eu sei o que vi. E não foi cansaço. Nas semanas seguintes, tive dificuldade de dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos amarelados entre os troncos. Comecei a pesquisar por relatos parecidos, lendas da região, e encontrei algumas histórias antigas sobre a tal fazenda do Silvério. Diziam que ali, há mais de 50 anos, morava uma família que desapareceu misteriosamente. O caseiro da época encontrou marcas estranhas de garras nas portas, galinhas degoladas e trilhas de sangue levando pro mato. A polícia investigou, mas nunca encontraram ninguém. Diziam que era coisa do bicho grande. Um dos relatos que achei era de um senhor que morava em Mariana, ali perto. Contava que, certa noite de lua cheia, ouviu batidas na janela e rosnados. Quando saiu com a espingarda, viu algo fugindo em 2 patas, com pelos nas costas e o rabo arrastando no chão. Ele dizia que era o demo em carne e osso. O que mais me assusta é que tudo o que eu li parece se encaixar exatamente com o que eu vi. Não sei explicar o que era, mas sei que aquilo não era humano.
E também não era bicho comum. Dizem que certas regiões carregam fardos espirituais. Cargas que vêm de promessas quebradas, de pecados antigos, ou de rituais esquecidos. Pode parecer loucura para quem nunca passou por algo assim, mas depois daquela madrugada, nunca mais fui o mesmo. Passei a evitar aquela estrada. Até mudei de rota quando o destino era para aquelas bandas. E mesmo hoje, anos depois, quando escuto o farfalhar de folhas ou um uivo distante numa madrugada mais fria, meu coração acelera do mesmo jeito. Tem gente que gosta de brincar dizendo que lobisomem é só lenda. Que essas histórias são invenção de gente antiga, superstição de roça. Pode até ser, até que você esteja no lugar errado, na hora errada, e dê de cara com um par de olhos amarelados no meio da mata. E se você estiver passando por alguma estrada rural à noite, principalmente em regiões como Ouro Preto ou cidades antigas do interior de Minas, preste atenção ao seu redor. Talvez algo esteja te observando entre as árvores. Boa noite. E cuidado com as trilhas abandonadas. Se você tem um relato como este, compartilhe nos comentários ou envie para o canal. Quem sabe, o próximo uivo da meia-noite, não seja o seu.